Tem um monte de gente dizendo que tá com nojo do novo edital do concurso do TJ Ceará, especificamente aqui em relação ao conteúdo programático, o conteúdo que você tem que estudar para o cargo de nível médio, o técnico judiciário. Ele veio muito parecido, na verdade praticamente igual, com o conteúdo para analista judiciário, para a galera formada em direito. E o que parece é que o tribunal quer contratar uma pessoa formada em direito por meio do cargo de nível médio, pagando mais barato. E essa pessoa vai realizar, na verdade, o trabalho de analista. Será que isso daqui é verdade? Você sentiu isso daqui olhando para o edital do TJ Ceará? Será, inclusive, que isso daqui é mais um sinal de que na prática não tem mais concurso de nível médio? Que na prática quem passa em concurso de tribunal, principalmente, é uma pessoa formada em direito? Você acha isso? Será que eles estão fechando a porta para os concursados de nível médio de verdade? Será que daqui a pouco tudo vai mudar? Vai ter tudo de nível superior? Será que esse edital realmente veio tão complexo? Veio. Só que eu acho que a realidade é um pouco diferente, gente. Tem bastante mimimi, o famoso mimimismo em relação a isso também, tá? Normalmente a pessoa que fala isso não conhece a realidade dos concursos. Vou te falar a verdade. Então vem comigo nesse vídeo até o final, que eu vou explicar tudo isso que está acontecendo. E deixa sua curtida, faça sua inscrição no canal, ative o sininho. E ainda, para você passar nesse concurso do TJ Ceará, especificamente nesse cargo de nível médio, eu recomendo que você clique no primeiro link da descrição. Você vai ter acesso a um curso que normalmente as pessoas pagam R$ 197 de graça. E ainda que você comece a estudar com um novo site de questões do Aprovação Ágil. Não é só um site de questões, na verdade. Você monta o seu planejamento personalizado, cronograma, tudo bonitinho. Você dá mais um clique, você vê as melhores questões reais para você estudar. E estudar da melhor forma possível, com a engenharia reversa aplicada já em todas essas questões. E ainda, naqueles pontos em que nós não temos tantas questões reais, nós fazemos questões autorais. Você consegue ainda fazer simulado, você consegue também praticar a redação, que é a etapa mais importante desse concurso. E ainda você consegue controlar o seu estudo com as nossas metas. Você tem total controle do seu estudo com essa nova plataforma. Você pode estudar de graça a partir de agora. Também está disponível aqui no link da descrição. O que aconteceu, gente? O edital do TJ Ceará saiu agora. Tem cargo de nível médio, tem cargo de nível superior, o padrão, normalmente, dos concursos de tribunais. Só que veio diferente em uma coisa. E acho que faz um tempo que eu não vejo um edital que tem nível médio e nível superior de tribunal que veio com esse sistema. O conteúdo é praticamente igual para técnico e para analista, para formados em direito e também até para oficial de justiça. O que significa isso? Claro, eles querem chamar mais pessoas para o cargo de nível médio, pessoas principalmente que têm um alinhamento maior com direito. Na prática, pessoas formadas em direito. Isso daqui fica muito evidente, gente. Inclusive, a melhor estratégia para você que é formado ou está se formando em direito é estudar só para analista e fazer as duas provas. O conteúdo é o mesmo. Até o planejamento vai ser o mesmo na prática. Porque a divisão de número de questões provavelmente vai ser a mesma. Ficou muito parecido. Só que a pessoa que olha para esse contexto, conteúdo programático igual para técnico e analista, e que imediatamente já acha que a prova de técnico vai ter o mesmo nível de analista, essa pessoa está viajando na maionese. Não faz muito sentido. Eu acho que a grande aposta ainda é um conteúdo de questões com um nível de complexidade muito mais baixo para os técnicos. Por quê? Essas pessoas não são formadas necessariamente em direito. A tendência é que nós tenhamos questões mais simples para o cargo de nível médio. Já para os cargos de nível superior, a gente pode apostar aqui talvez em questões maiores, uma profundidade maior nos conteúdos, uma mesclagem ali de conteúdos, de artigos, às vezes até de matérias, o que não é tão incomum de acontecer. É uma prova um pouco mais inteligente, porque ela exige, claro, pela formação jurídica, um pouco mais de raciocínio jurídico. Então isso daqui é a minha previsão, gente. Eu acho que, beleza, o conteúdo ele é assustador. Você tem que entender que a dinâmica de estudo, na minha visão, inclusive, tem que ser diferente. Até gravei um vídeo agora sobre isso, que independentemente do cargo, você tem que deixar o estudo ser guiado pelas questões de provas anteriores. Questões da FCC. Eu até mostrei 2.012 questões que fazem sentido para você estudar. E você tem que ter essa dinâmica pelo conteúdo do edital, que é um conteúdo bem extenso, principalmente em direito civil e processo civil. Nas outras matérias não veio tão pesado assim em relação aos demais concursos de nível médio. Só que o que é importante, gente? Você entender que não é só porque o conteúdo programático veio gigante que a prova vai ser complexa. Temos muitos concursos que às vezes tem um edital pequenininho e a prova vem muito complexa. Temos outros concursos que têm uma complexidade. Temos outros concursos que têm uma complexidade gigantesca ali no edital, no conteúdo programático, e a prova é simples. Então não dá para concluir, e você tem que olhar sempre para o histórico de concursos. A FCC, na minha visão, é a banca que tem o histórico mais sólido, um padrão mais claro de questões de provas anteriores. E fazendo essas questões você vai perceber isso.
técnico normalmente é um pouco abaixo, questões mais diretas do que as questões de analista, só que não tem tanta diferença assim. E quem tem experiência em concurso, gente, já sabe que essa realidade do fim do nível médio, o fim material, né, não formal, aquilo que não tem mais ali o cargo de nível médio. Tem um cargo de nível médio. Só que, claro, com os conteúdos complexos, eles acabam forçando pessoas que têm uma experiência maior, principalmente na área jurídica. E, gente, vamos falar a verdade, ó. O que o órgão quer? O órgão, ele quer contratar pessoas mais qualificadas para ele. A gente está falando de um órgão aqui, um tribunal, um órgão jurisdicional. O que é jurisdicional? Ele diz o direito, certo? Ele aplica o direito. Não faz sentido que eles tenham mais servidores formados em direito? Você vai culpar o órgão por isso? Você tem que se adaptar ao mundo, cara. Quem faz as provas de concursos de tribunais de há um bom tempo já se adaptou ao mundo, ou já desistiu. Porque você olha assim, sinceramente, para uma prova de escrevente do TJ, nível médio, paga R$9.000 por mês. É tão diferente de um analista de nível superior de outros estados? Não é, gente. Nunca foi. E você tem que entender que você tem que se adaptar à prova, à realidade do concurso. Você tem que entender uma coisa também, gente. Eu sei que muitas pessoas desistem quando vem um edital desse e ficam pensando, ai meu Deus, não, eu vou disputar com gente que é formada em direito. Você tá com medo de formar em direito? Eu me formei em direito. Quando eu entrei lá, eu lembro na UMEC que eu vim transferido, né, da Federal do Mato Grosso do Sul, que a Federal do Mato Grosso do Sul tem muito aluno também, mas não sei como é que foi lá a conclusão do curso. Mas na UMC, Universidade de Mogi das Cruzes, que eu acho que ela é o grande padrão assim das grandes faculdades de direito, tem uma mesclagem muito grande. Tem muita gente que está interessada e a grande maioria que não está nem aí. A sala começou ali com 100 pessoas, mais ou menos. Era aquela sala Vaticano, sabe? Cara, 15 pessoas se formaram comigo, mais ou menos isso. E vou falar a real, assim, ó, eu tive contato com muita gente lá, muita. Você percebia que muitos ali tinham analfabetismo funcional. Liam e não entendiam. E esse é o nível das faculdades. Infelizmente, gente, dói o coração falar isso. Mas a pessoa ser formada em direito não quer dizer nada. Quando a gente olha para o concurso, não quer dizer nada, nada, nada. E aqui tá falando com você uma pessoa que fez a faculdade e que olhou para o concurso desde o começo da faculdade. Então, se tem alguém que pode falar isso, sou eu. Então, confia no que eu tô falando. Não tenha medo da pessoa só porque ela é formada em direito. Você tem que ter medo da pessoa pelo conhecimento que ela já demonstrou em algumas coisas, pelo contexto geral da pessoa, não pela faculdade. E tenha certeza que só ter feito uma faculdade, ter um papel na parede, não significa nada que a pessoa tem conhecimento. São coisas totalmente diferentes. E é questão de você se adaptar ao mundo. Gente, ó, um monte de gente vai começar agora para esse concurso e para os outros concursos que teremos em breve, de tribunais de justiça, de nível médio, começando do zero. Todo concurseiro que virou concursado começou do zero. Muitas pessoas vão passar sem nunca ter sentado numa cadeira de faculdade, no cargo de nível médio. Só que essa pessoa se adaptou à realidade. E a realidade é de um conteúdo cada vez mais extenso, faz parte do processo. E você tem que se adaptar a isso. Um conteúdo jurídico, gente. 91% dessa prova vai ser direito/legislação. E você, advogado ou não, formado em direito ou não, na verdade, você tem que se adaptar a isso, para o cargo de nível médio e para o cargo de nível superior. Você que é formado em direito, provavelmente deve ter essa mesma visão que eu tive. A grande maioria das pessoas que entraram na faculdade com você nem se formaram, né? E alguns que se formaram, olha o nível de reprovação na OAB, gente. A OAB, fala sério, 50% da prova para passar, gente, na primeira fase. E o índice de insucesso, para ser bonzinho aqui, é absurdamente grande. 50%. Gente, uma samambaia faz 25%. Por quê? É ABCD. Então, se ela chutar, você derruba uma samambaia no gabarito, ela risca lá, tudo C, C de Cristo, ela faz 25%. A pessoa fica 5 anos na faculdade e não consegue fazer 50% na OAB. Você tá com medo disso? Então, não tenha medo, você tem que se adaptar. Você tem que entender que concurso é um mundo separado, é um mundo diferente. Eu, quando passei no concurso ali, nunca tinha visto nada da Constituição até começar a estudar, quando saiu o edital. Aprendi no meio do caminho. E o que eu aprendi, na verdade, nos 5 anos de faculdade foi muito mais pelo concurso do que pela faculdade. E você tem que se adaptar, tá? Dá pra passar nesse concurso sem ter faculdade? Dá. Não exige faculdade. Só que você vai ter que ver o conteúdo que muitos ali viram na faculdade ou tiveram a oportunidade de estudar na faculdade e não viram, né? Então, resumindo, gente, eu acho que esse negócio de concurso de nível médio, na prática, já acabou há um tempo, né? Porque nunca foi, gente, de nível médio assim, sabe? Os conhecimentos sempre foram de nível superior. Legislação, tudo mais, você tem que se adaptar a isso.
Então, você vai se adaptar ou vai ficar chupando o dedo? Vai ficar estudando fofo? Agora, sinceramente, você só com nível médio pode passar, só que você tem que entender que você tem que se adaptar ao concurso. Isso não depende de faculdade. Não depende. O cargo que exige a qualificação ali, né, graduação em direito, é o analista. Se você não se inscrever no cargo de analista, você não tem que mostrar esse documento, só tem que mostrar o nível médio. E ficar chorando aqui, falando, nossa, ai meu Deus, conteúdo muito pesado, não sei o quê. Se não é isso que você quer, se não é concurso que você quer, vai fazer outra coisa, vai distribuir currículo, vai empreender. A vida tem todos os caminhos que você quiser. Só que se você quiser concurso, quiser ter estabilidade e ganhar bem, dar esse salto aqui, para você ganhar, por exemplo, aqui mais de R$ 7.200 iniciais, esse concurso vai chamar muito, gente, vai chamar centenas de pessoas. Já falei sobre isso. Tem um projeto que virou lei agora, na verdade, que vai criar ali, se eu não me engano, 85 vagas por ano para o TJ Ceará só para técnico. Então isso daqui, 85 vagas a mais por ano, sem contar o que eles chamam normalmente, que eles chamam muitas pessoas. Um monte de gente vai começar agora e vai passar. Só que essas pessoas entendem a dificuldade do concurso, entendem que tem que se adaptar e pagam o preço. E não ficam reclamando. E sempre, cara, eu sempre vejo esse comportamento aqui, ó. Normalmente quem fica reclamando, chorando em comentário, não é o tipo de pessoa que vai ter resultado. Infelizmente, gente. Ou felizmente. O grande padrão, até eu percebo isso aqui, lá no VIP da aprovação ágil. O grande padrão das pessoas que têm resultados expressivos é aquela pessoa que vê o conteúdo, entende e some um pouco, sabe? Porque o estudo é algo que você faz sozinho, não é algo que você faz na rede social. Aí você entende o comportamento de quem tem resultado, entende o seu comportamento e vê o que faz sentido. Você continuar com o seu comportamento, mudar o seu comportamento, aí você que sabe, todo mundo adulto aqui, né? Eu faço o máximo que eu posso para ajudar vocês, inclusive já mostrei aqui, né? Quer passar nesse concurso? Você tem que aprender a estudar menos e melhor. Não dá tempo de estudar tudo, nem para técnico, nem para analista. O analista, gente, quem faz concurso de analista, já sabe disso que eu tô falando, né? Normalmente eu sempre falo, cara, não dá. E em conteúdos de tribunais de justiça, TRFs, que normalmente são mais extensos até, normalmente não dá tempo de você estudar tudo numa reta final. Nem faz sentido, você prioriza o estudo pelas questões. Até porque provavelmente quando você é analista, suponho que você tenha visto conteúdo na faculdade. E não é bem assim no final das contas. Mas eu suponho que você, claro, vai ter uma facilidade não por você ser formado em direito, gente, é porque você está mais tempo mergulhado no processo, no conteúdo. Então, se você não tem esse costume, chegou a hora de se jogar nisso e não depende de faculdade para você fazer isso. Você tem que aprender a estudar de verdade. Basicamente isso. Todos os conteúdos que você imagina que uma faculdade antigamente poderia oferecer, que só a galera da faculdade tinha acesso, você tem aqui, cara. Você está me vendo na internet, gente. Você não tem desculpa. Você tem todas as ferramentas para ter resultado, né? Inclusive como que eu libero aqui, ó, curso grátis para você TJ Ceará, plataforma completa aqui, ó, com questões que você pode estudar de graça. Então, menos choro, mais ação. Se você quiser chorar, chora aqui nos comentários, não tem problema. Ombrinho do papai tá aqui para você, para te ajudar, fechado? Agora, eu quero saber o que você achou desse edital. Você acha que foi essa bagunça mesmo? Você acha que a FCC errou? Você acha que o TJ Ceará errou? Cara, eu acho que eles vão errar se eles colocarem um padrão igual de provas. Aí eu acho que eles vão errar. O que eu espero é que, como conteúdo veio assustador para o técnico, porque ele veio muito parecido, parece que vai ser um conteúdo muito mais pesado. Eu acho que para o analista eles vão pegar mais pesado, pedindo alguma coisa ali que toca normalmente jurisprudência, mais súmulas, né? Principalmente pensando, claro, numa prova objetiva, aquele conteúdo mais batido de doutrina, um conteúdo mais amplo ali, né? Talvez de algumas legislações extraordinárias nas questões, para tentar diferenciar um pouco. E para o técnico, até misturando também, né? Artigos, conteúdos ali, deixando a prova um pouco mais complexa para analista. E para técnico, eu acho que vai ser algo mais simples, mais direto. É o que faz sentido e eu acho que é isso que a gente pode prever. Só que é muito conteúdo, eu entendo isso, né? Pô, colocar ali todo o conteúdo de direito civil para o técnico, com legislação de uso de solo, sabe? Um monte de legislação que você nunca vê em concurso. Tanto que a gente teve que criar muitas questões autorais para temas ali que não temos em concursos de tribunais. Não pedem isso, não faz sentido. Só que a dificuldade está ali, gente, para todo mundo. É o edital, para todos. Você vai se adaptar ou vai chorar. Se você se adaptar, segue comigo aqui, fechado? Quiser chorar, chora no ombrinho do pai aqui, mas chorar não vai adiantar não, tá? Só se for pra molhar o chão e fazer você deslizar pra frente. Aí pode ser pra alguma coisa, beleza? Mas comenta aqui, eu quero saber o que você achou. E claro, aproveita esse curso, que é a única chance que você tem aí de passar no TJ Ceará. Confia no processo, se joga, porque isso daqui não é um teste, né, gente? Já temos mais de 10 mil aprovados na aprovação ágil, fechado? Um abraço, a gente se vê em breve. Até mais, tchau, tchau.